Olá, tudo bem? Hoje eu venho aqui falar, né, sobre como que a homeopatia pode auxiliar, né, nas crianças que têm o transtorno do espectro autista, né? Como que a homeopatia vê tudo isso? Bem, é de forma bem superficial, apenas para que vocês compreendam que é possível fazer um tratamento homeopático com essas crianças, com essas pessoas, tá certo? Então é algo superficial para que venha clarear, né, impulsionar você que não sabe, né, a procurar esse tratamento com um bom homeopata, um profissional homeopata da sua preferência, tá certo? Antes de falar da homeopatia, eu gostaria de mostrar para vocês os sintomas, né, que são mais comuns nessas crianças, tá certo? Bem, o que nós podemos ver aqui? Como é a interação dessas crianças com o mundo, né? Eles são mais fechados, né? São mais reservados. O que eles agem, né? Geralmente as crianças que eu atendo, eles têm o seu próprio mundo, eles ficam no seu próprio mundo, né? E algumas das vezes as suas famílias não estão preparadas para isso, porque eles não compreendem que é o seu padrão de comportamento, né? E eles querem tentar fazer essa interação, mas muitas das vezes esse é um sintoma peculiar, peculiar assim, desse transtorno, tá? Eles vivem nesse mundo, né? Então a gente pergunta, como que é a interação dessa criança? Né? Não é que seja antissocial, né? Muitas das vezes não é isso, é que ela é mais reservada, tá? Então nós temos que sempre fazer essa pergunta, como que é a interação dessas crianças com o mundo, né? E o autista, ele tem esse padrão, eles gostam de ficarem no seu mundo, de serem mais fechados, alguns, né? Que não são todos. Então, nós temos que ver também como é o seu contato visual. Muitas vezes, as crianças que chegam, eles não conseguem ter esse contato visual. Conforme vai tendo tratamento homeopático, essas crianças vão tendo a percepção, conversam olhando no olho, né? E a família também que não tem essa percepção, eles não vão levar muito em consideração que a partir do momento que essa criança iniciou o tratamento homeopático, ela começou a ter essa interação no olhar, né? Bem como começou a interagir mais com o mundo externo, mas também quer voltar para o seu mundo. É importante que esses sintomas, né, esses sinais desse transtorno sejam visualizados, o que a homeopatia pode fazer para essas crianças, né? Então, esses sintomas que eu estou falando aqui é muito comum nesses transtornos, mas com o tratamento homeopático, lá na frente eu vou explicar um pouco mais o que pode ser melhorado, né? No decorrer eu vou falando também, eu vou repetindo, mas lá na frente eu falo um pouco mais claro, tá? Eles também, eles a gente tem que verificar se responde o seu nome, né? Se eles conseguem ter essa percepção de responder, né, o seu nome. Como que é isso para eles, não é? Geralmente, eles também têm esse padrão de comportamento, eles demoram para falar qual é o seu nome, né? Esse sintoma aqui também, de andar na ponta dos pés, é muito visível nessas crianças, nessas pessoas que apresentam esse transtorno, tá? Os movimentos repetitivos com as mãos, né? Com as pernas, eles costumam fazer. Eu procurei
uma figura infantil, mas não encontrei. Encontrei esse daqui, porque nós temos também adultos que têm esse transtorno, né? Eles gostam de girar, de dançar, né? Porque tem crianças que têm muita energia e nesse dançar, nesse girar, eles gostam de fazer essa interação. E normalmente é sozinhos, tá? Não é, com alguém, eles gostam do mundo deles, né? Mas pode ter casos que eles vão chamar alguém para dançar e vai liberar essa energia que está no seu corpo, tá certo? Eles têm sensibilidades, né? Sensibilidade auditiva. Então, embora eles gostem de música, cada um vai ter um gosto peculiar, tá certo? Na homeopatia, nós verificamos tudo isso. É um gosto musical mais clássico, mais lento, ou mais ritmado, né? Esses ruídos que atrapalham eles, que tipo de ruídos são esses? São todos os ruídos, né? A música atrapalha ou melhora essa criança, né? Porque alguns melhoram dançando com música, outros pioram com música, pioram com ruído, mas não pioram com música. Na homeopatia, a gente verifica todas essas diferenças para que a gente possa iniciar o tratamento. Eles são sensíveis à luz, né? Há um estudo também do qual eu participei, que ele falou, o doutor falou, que eles costumam observar os objetos que ficam girando também, tá? Ventiladores, essas coisas, eles ficam observando, tá? E eles têm essa sensibilidade com as luzes, por exemplo. Existem crianças que, ao se olhar no espelho, com aquela luz do espelho, eles vão ter uma sensibilidade, vão desenvolver um tipo de medo. Ao olhar a água ali no chão brilhando, eles vão ter um medo maior, entendeu? E isso também nos leva a um medicamento bem característico para esse tipo de sensibilidade. Todos terão isso? Não, né? Eu vou explicar também sobre essa questão da gente olhar os sintomas que são característicos dos transtornos e o homeopata ele tem que aferir o que é que está realmente incomodando a vida, porque, por exemplo, a gente não pode recomendar um medicamento para o transtorno, para a doença, no caso, né? A pessoa tem um tipo de doença, tem um tipo de transtorno, no caso do autismo. Nem todo autista terá esses comportamentos fixos. Uns terão menos, outros terão mais intensos, mais violentos, né? Então, nós temos que verificar a intensidade, a particularidade de cada pessoa, de cada criança para auxiliar, tá? E esses sinais, esses sintomas aqui são característicos do autista, tá? Pessoas que não têm autismo podem ter esses sintomas? Podem também, não é? Aqui eles falam, nesse estudo, que eles têm uma falta de interação, né? Uma falta de empatia pelo outro. Tá? Eles não querem interagir mesmo, né? Eles querem ficar lá no seu mundinho, né? Tá? E eles costumam realmente ter esse comportamento de negar o que eles não querem. Eles não querem e eles não fazem. Eles têm esse padrão de comportamento. E quando eles são contrariados, né, alguns têm um tipo de explosão, né, interna. Eu não quero fazer, você está me obrigando a fazer isso, e internamente eles trazem uma fúria, né? Outros já não agem dessa maneira, eles não querem fazer e ficam mais fechados. Outros explodem, né? Tudo isso tem que ser avaliado pelo homeopata. Alguns escondem, eles são tímidos e escondem atrás dos seus pais, né? Com seus pais, eles são mais violentos, podem ser mais violentos, né? Porque eles querem aquela proteção, eles sabem onde pode
elevar a voz, ele sabe o que ele pode fazer com seus pais, eles dominam os pais, né? Pode ser que eles escondam atrás por realmente timidez, né? Mas conforme esse tipo de relacionamento com os pais que eu estou dizendo, eles dominam os pais, né? É outro padrão de comportamento que me veio aqui agora, mas fora eles parecem um anjo. Ninguém acha, ninguém percebe que ele tem um controle com os seus pais, né? Então, eles costumam esconder o seu lado, né? Um lado mais violento, dominador, feroz, atrás de uma simpatia, também tem isso, né? Uma simpatia que é vista apenas externa, tá? E isso é um padrão característico de um medicamento também homeopático. Aqui também, os estudos afirmam que os autistas, eles costumam observar os cheiros, né, os odores, tem uma percepção maior de olfato, tá? E nós temos que, na homeopatia, nós temos que ver, incomoda esse cheiro, né, para você, te faz sentir alguma náusea, algum enjoo, qualquer coisa do tipo, né, que te tire do seu equilíbrio natural, mesmo tendo transtorno? Se sim, e se for intenso, a gente colhe esses sintomas, porque existem pessoas que desenvolvem dor de cabeça por um odor, né, por um cheiro, desenvolve náuseas, né, pode até chegar a vomitar, mas temos que avaliar tudo, tá? Homeopatia é assim, nós aprendemos como que o seu organismo reage aos agentes externos, né? Porque muitas das vezes a gente não tem essa percepção, né? Ah, ele observa odores, mas ele passa mal? Não, ok. Se ele passa mal, é característico, é forte, é intenso, mas vamos levar em consideração, porque o passar mal tira o equilíbrio da vida dessa pessoa, né? Não é porque eles batem as mãos, observam os objetos brilhantes, tem uma percepção maior de odores, não tem contato visual, alguns também têm, né, dificuldade na fala, que nós vamos pegar tudo isso e falar assim, ah, ele tem isso, mas perturba a vida dessa criança. O que é mais importante na homeopatia de se considerar, né? Se não está perturbando a vida dessa criança, a gente não pode levar em consideração todos esses sintomas, porque é característico do transtorno do autista, tá? Então, eles também, além de possuir esses comportamentos comuns, eles têm as suas habilidades artísticas, né? Que muitas das vezes não é levada em consideração pelo ambiente escolar. Ah, ele não é bom em matemática. Ah, ele não é bom em nas matérias comuns, nas disciplinas comuns. Mas como que ele é em artes? Como que ele desenvolve a sua leitura, a sua percepção em artes, né? Eles têm muita habilidade artística, eles têm muita criatividade, muitos têm, outros não, outros já apresentam uma dificuldade de aprendizagem, né? Em diversas disciplinas, né? Outros têm altas habilidades em diversas disciplinas. Outros têm habilidades em artes, como eu estou falando, né? E qual é a postura de um educador neste momento, né? Tanto para um autista como porque o autista ele tem aquele atendimento mais especial, né? Tem um professor que vai lá, estuda todas a forma de trabalhar com ele. Mas quando não é autista, todos nós somos diferentes também. Nós temos as nossas habilidades, temos as nossas criatividades, mesmo não tendo transtorno. Então, dentro do ambiente escolar, é óbvio que cada um deve ser tratado de forma individual. Ah, mas são muitos alunos. Bem, são muitos alunos que pensam diferente, que agem diferente, não é? Então,
sempre a gente tem que estar elevando as qualidades dessas crianças, tendo transtorno ou não, tá certo? Ah, passou aqui. Geralmente, eles vão ter problemas gastrointestinal, né? É muito comum ter esse tipo de problema. Então, nesses estudos afirmam que leite, soja e farinha de trigo são ruins para autistas. Mas também pode ser ruim para quem não é, até porque o leite que a gente bebe não é leite. O trigo que a gente come não é mais trigo, está tudo misturado. Então, cada ser tem essa sensibilidade, não é? Se for algo muito intenso que atrapalhe, né, que a criança chega a vomitar, se comer, né, dá diarreia o tempo inteiro, nós vamos considerar esses sintomas e vamos aferir se é realmente por leite, se é realmente por trigo, né? O que, que é que causa essa indisposição intestinal no seu filho, tá certo? O que, que ele mais gosta de comer, né? Então, aqui diz que esses alimentos aqui, esses, né, mais citados aqui, deve ter outros, eles são possíveis alérgenos, né? E pode potencializar os sintomas desse transtorno. Isso aí tá na internet, todos os pais, né, que têm essa curiosidade, eles buscam e eles tentam fazer esse equilíbrio alimentar, né? Então, isso também é comum de pessoas que têm transtorno autista e de quem não tem também, né? Tem muitas pessoas que eu atendo que têm essa intolerância à lactose, ao trigo, glúten, essas coisas todas, tá? Bem, o que se deve fazer, né? É óbvio. Aqui, evitar leite e doces, né? Doces nós sabemos que é um perigo até para a saúde de quem não é autista. Se ingerido conforme de forma intensa, nada também em excesso, né? Faz bem para a nossa saúde. Eu não vou muito entrar em detalhes porque eu não vim falar disso, né? Mas nós sabemos que deve ser evitado, tá? E o uso de telas de celulares. Quem tem o transtorno autista deve evitar, né? Porque também tem estudos que falam do excesso do uso, né? Aqui tem um pesquisador, né, Marions, ele estudou crianças, aqui tem um, juntou aqui, desculpa, com menos de 4 horas de exposição à tela, né? Então ele descobriu os efeitos dessa exposição exagerada, tá? Então surgiu o termo, né, o autista virtual. Ele não tem aquele diagnóstico, mas ele pode desenvolver um autismo virtual, que não é igual o autismo é, como é conhecido, tá? Então ele fala assim que o autismo virtual, né, a pessoa pode desenvolver então a privação sensório-motora e a socioafetiva, que é causada pelo consumo de mais de 4 horas no ambiente virtual. Pode ativar na criança esses comportamentos semelhantes aos que são encontrados nessas crianças diagnosticadas com TEA, né? Então, a gente tem que ter realmente o cuidado com o uso excessivo das telas na nossa casa, né? Para que não venha desenvolver esses tipos de sintomas que rotineiro, dos quais eu falei anteriormente, num autista que realmente é diagnosticado. Bem, há estudos também que falam sobre os fatores de risco, né? De forma bem superficial, né? Eles falam também aqui, eu vou falar de forma superficial, é óbvio, que é desconhecida a causa, né? Eles buscam verificar a causa e tal, mas é desconhecida, mas eles verificam que qualquer membro da família com a mesma condição, ou seja, hereditariedade, né, pode ter uma criança com autismo, né?
a exposição de toxinas ou metais pesados, que muitas vezes são encontrados em vacinas, né? Há quem diga que vacinas também podem acionar as predisposições, né? E se você for predisposto a ter autismo, você vai desenvolver lá dentro do seu organismo essa predisposição. Não vou entrar nesses detalhes, porque é um pouco polêmico, né? Mas vocês podem pesquisar, né? Tem diversas pesquisas sobre esse assunto também. Né? Então, aqui, crianças aqui nascidas de forma prematura, né, ou com dificuldade, traumas durante a gravidez ou no parto, pode acionar isso também, né? Histórico, né, na família de esquizofrenia, depressão e transtornos bipolares. Essas pessoas têm um fator de risco maior para desenvolver autismo, né? Trazer a criança ao mundo já com esse, com essa hereditariedade, né? Ou a exposição de toxinas, né? E a metais pesados, ok? Mas não está definido a causa realmente do que seja até essa pesquisa aqui. E o tratamento homeopático, né? Como que é o tratamento homeopático? Bem, o tratamento homeopático é um processo. Eu não posso falar aqui para você que você vai iniciar um tratamento homeopático e você vai ter tudo normalizado. Você percebe que são sintomas e sinais de grande importância, né, que atrapalham a convivência e sintomas de balançar a mão que não vai atrapalhar a convivência de ninguém. Né? Qual é o sintoma que deve ser considerado, trabalhado, né, até tentar harmonizar toda a pessoa, né? E a gente tem que lembrar também que a nossa vida não é uma linha reta, não é linear. Tem altos e baixos, né? Então, uma criança com autismo, ela também vai ter os gatilhos que podem acionar suas crises. E é nesse momento também que o tratamento homeopático deve entrar, né? O homeopata deve estar em acompanhamento com essa família, tá certo? Então, é um processo. Iniciou o tratamento, acompanhamento, ok? Bem, nós homeopatas vemos os três níveis do autismo assim. O autismo leve é excelente prognóstico, na maioria dos casos, para nós. O que quer dizer isso? Essa criança, essa pessoa pode viver em equilíbrio, em perfeita harmonia, sem crises frequentes, né? O autismo moderado também é favorável para o tratamento homeopático, mas o resultado vai variar muito, dependendo da natureza dos déficits, tá? E da idade do paciente. Quando é que essa pessoa chegou aqui para ser tratada? O que aconteceu no seu histórico familiar? Qual é a profundidade desse transtorno? Está acompanhado de depressões, né? Alucinações, tá? Bem, e o autismo grave, né, que a pessoa já tem um retardo mental, hiperatividade extrema, transtorno convulsivo generalizado, né? Então, é um prognóstico não muito bom, é ruim, tá? Porque nós não podemos dizer que vamos equilibrar essa pessoa, aliviar completamente esse transtorno para que ela tenha uma vida sociável, mais normal. Ela vai ter mais recaídas do que uma pessoa que esteja no moderado ou no leve, tá? Então, a gente pode ajudar também, mas é um. A gente vai proporcionar um alívio sintomático em muitas áreas, tá? E dependendo da idade também e do início do tratamento. Dá para fazer um tratamento paliativo completamente, mesmo que seja um autismo grave com o uso da homeopatia. E aqui o que que nós vamos ver? Olha só, tem comportamentos, né, que eles são mais simpáticos, amigáveis, e tem medicamentos específicos para esses tipos de comportamento, tá? Não assim, ai, porque na homeopatia a gente não dá o medicamento para o lado positivo da pessoa.
tá? A gente observa que é uma pessoa mais simpática, mais amigável, né? Então, jamais eu vou dar um medicamento que apresenta violência, né? Raiva, que é malicioso, né? Para essa pessoa que é mais amigável, mais tímida, tá certo? Outros têm um padrão de comportamento que é mais lento em fazer as suas coisas, é mais aborrecido, mas eu jamais vou dar um medicamento para essa criança que tem esse comportamento que é agressivo, que é malicioso, que xinga, que fala palavrão, que chuta, que briga, tá? Então, nesse comportamento aqui aborrecido, lento, nós vamos aferir. Gosta mais de ficar em casa? Apresenta timidez, e timidez de quê, né? Essa pessoa, essa criança amigável, simpática, ela gosta de auxiliar o outro, ela sente dor pelo outro, sofre em ver o outro passando mal. Uma coisa também muito interessante é que no autismo, muitos, não são todos, eles não têm aquela empatia pelo outro. O outro está sofrendo, ele não se importa quando ele está em distúrbio, né? Conforme vem sendo tratado, essa criança começa a ter percepção pelo outro. Ah, não vou fazer isso porque o outro vai sofrer. O outro vai sofrer com a minha atitude, então eu não vou fazer isso. E outrora ele não tinha essa percepção, tá certo? Com pessoas que também não têm transtorno, isso pode acontecer, né? A gente, com o tratamento, a gente vai harmonizando e essa pessoa vai trazendo a consciência, né, de como deve agir melhor com o outro, tá? E no autismo não é diferente. No processo do tratamento, você vai perceber que o seu filho vai ter contato visual, que se ele não é empático, ele não tem empatia, né, pelo outro, ele vai ficar mais empático, né? Vai ter mais empatia pelo outro, vai se preocupar com o outro. Se ele é malicioso, agressivo, as frequências vão diminuindo com o tempo, tá? E nós temos que aferir por que que ele é agressivo. Você está obrigando ele a fazer o que ele não gosta. Porque muitas vezes a gente acha que é porque é criança tem que fazer tudo que o adulto quer, na hora que o adulto quer, né? Mas nós temos que olhar para nós também, né? Como que você fala? Porque se você falar com uma pessoa que é sensível, eles são mais simpáticos, eles são mais sensíveis. Se você falar de uma forma mais firme, eles vão chorar, certo? Agora, se você falar com uma pessoa que tem um padrão de agressividade, você falar de uma forma ríspida, não saber pedir, ele vai avançar em você. E aí tem padrões de medicamentos homeopáticos que são específicos para isso, tá certo? Então, na homeopatia, não tem um medicamento para o autista, para o transtorno autista. Tem um medicamento para o comportamento, para você, para essa criança que está sofrendo e age de alguma maneira, tá? Bem, o que a homeopatia leva em consideração? É o diagnóstico? Eu já falei que não. Então, a base do aforismo de Hahnemann, que é 153 no Organon, onde ele compilou a homeopatia e tem todas as regras para nós homeopatas aplicarmos, né? Nós temos que ver os sintomas que são intensos e peculiares em cada caso. Se no transtorno autista é comum ter movimento das mãos, eu não vou procurar um medicamento que tenha esse movimento das mãos. Eu sei que é comum e também não está atrapalhando a vida dessa criança, dessa pessoa. O que atrapalha? É o comportamento agressivo? É a timidez? O que que está atrapalhando? Nós temos que verificar. O que atrapalha aqui na primeira camada, né? Porque tem muitas outras embaixo. Mas o que atrapalha na primeira, o que está mais latente que nós temos que ver, tá? Bem, e os benefícios da homeopatia? Vai melhorar, trazer melhorias significativas em sua linguagem, habilidades sociais,
comportamento e padrão de sono vai melhorar também. A sua compreensão melhora, contato visual, querer interagir um pouco mais e depois voltar para o seu mundo, é normal, vai melhorar, porque aquele que só queria ficar lá no seu quarto, ele vai ter uma convivência, ele vai conseguir ter uma convivência com o outro, tá? Então, os medicamentos homeopáticos, eles são administrados levando em consideração a constituição, né? Bem como sintomas presentes que ajudam a criança a melhorar a sua atenção, né? A ter foco, né, no assunto que está sendo falado. Então, há vários benefícios. E outra coisa, não é tóxico, não vai intoxicar o seu filho de forma alguma, tá certo? Então, os medicamentos homeopáticos, eles podem ser utilizados de maneira responsável, né? Porque neste caso tem que ter acompanhamento e não vai intoxicar o seu filho, como na maioria das vezes os medicamentos químicos fazem, tá? E o que os pais podem fazer, né? No seu dia a dia? É óbvio que vocês fazem isso, mas eu trouxe aqui uma lista para lembrar, né? Que nós temos, os pais têm que ficar de olho, né? Ficar com o seu filho o máximo que puder. Ah, mas eu trabalho e não posso. Como é a forma que você pode ter, dar mais atenção para ele? Vamos pensar nisso, né? Então, envolver o seu filho em atividades diárias, né? Jogo que ele gosta, né? Fazer estudar mais por papel, né? Imprimir mais do que fazer o uso de computadores, ler livros para o seu filho, né? Se ela enfrenta um problema na fala, tentar falar o máximo que puder com seu filho, mas não minimizando as palavras, porque tem pais que ficam diminuindo as palavras, né? Já ensina errado. Isso também não está coerente para ensinar, educar uma criança que está aprendendo a falar, falando dessa maneira, né? A palavra é assim, formiga é formiga, né? Batata é batata. Eu nem sei como eles inventam os nomes, mas eles costumam usar o diminutivo, tudo em ninho. Ninho, ninho, ou muda até o tom da voz. Uns dizem que é carinho, mas você já está ensinando errado o seu filho a falar, né? Então, nós temos que ter essa atenção também na nossa fala. Envolver as crianças no esporte que ela gosta, né? Ai, fala que vou levar o meu filho para fazer equitação, andar a cavalo, né? Ele gosta? Tem que ver. Se gosta, você leva. Se não gosta, não é porque falou que é bom que você vai fazer, tá? Então, não deve deixar essa criança sozinha, né? Porque eles, eles devem, eles têm o seu mundo, mas eles devem ser companheiros, né? O máximo que puder. Vocês devem estar em sintonia o máximo que puder. Muitas das vezes chega a casa, vai falar, não gosto de interação, mas você, como pai, o que que fez, como mãe fez, para interagir com o seu filho? Há quanto tempo você deixa o seu filho sozinho, né? E a dieta, como eu falei, né? As crianças estão em sua fase de cultivo, né? Então, uma boa ingestão de proteína, frutas, vegetais frescos e gordura, né? Como o ghee, tá? Azeite extra virgem devem ser incluídos, mas é óbvio que deve ter um acompanhamento de um profissional dessa área, um nutricionista, né? Para ou você que é pai, mãe, tem essas habilidades, você já fazer uma alimentação mais balanceada e tentar ao máximo não ter, evitar os fast food, né? E aqueles alimentos que têm adição de corantes também devem ser evitados, esses alimentos ah, processados, né, enlatados, bem como açúcares e lactose, que eu já falei anteriormente, tem que ser evitado, porque geralmente eles têm muito desejo por doce. É comum no autista ter desejo por doce, tá? Pelo menos nos casos que eu acompanho. E o sono, né? Tem que se fazer uma rotina de sono. Ah, não gosta de dormir, mas há quanto tempo você está deixando ele dormir tarde, né?
Nós temos que verificar isso, né? Então, tem que evitar o uso da tela antes do sono, tá? Evitar refeições pesadas antes de dormir e, se possível, ler alguma coisa. Ou não dá tempo de ler, mas falar, olha, tá na hora, não pode mais mexer com a tela, né? Aí vai falar, ah, mas tem uns que são agressivos, ok. O que que você, como pai, como mãe, pode conversar com seu filho para ele não agir com agressividade, para que ele compreenda que aquele horário não é adequado para assistir mais nada. Nós temos também que ter uma posição como pais. Eles têm que saber ali quem é que manda, não é? E aqui tem as terapias complementares, a ocupacional, a ABA, que é muito interessante também, suporte nutricional e o uso da homeopatia, né? Então, eu uso apenas homeopatia. Se as outras pessoas tiverem o interesse de procurar essas outras terapias, a nutricional, o suporte é imprescindível, né? A terapia ABA também tem ajudado muitas crianças nessa questão de rotina, né, de comportamento e tal. E os profissionais da educação, da psicologia, que são habilitados, eles aplicam essa terapia com essas crianças, né? Então, é bom sempre estar verificando o que que pode acrescentar no meu filho sem intoxicá-lo, né? O que que eu posso acrescentar no tratamento dele sem intoxicá-lo, né? Eu ia falar de massagens, né? Tem massagens que eles não gostam de toque, a maioria não gostam de toque, né? Mas os que gostam de massagem podem ser levados, né, a uma massagem também, ou ensiná-los a fazer uma automassagem, uma respiração, né, que no momento de crise, talvez eles consigam com seus pais, não é? Tudo que não tenha aditivos químicos, nós temos que aprender a lidar para levar para eles neste momento, tá? Então, para que possamos ter melhores resultados, né, tem que ter um acompanhamento com um terapeuta homeopata, um profissional da saúde que seja homeopata, concomitante às outras terapias. É super possível, porque juntos podemos fazer a diferença na vida dessas crianças especiais. Todas as crianças são especiais para nós, né? Então, aqui eu agradeço muito por vocês terem me ouvido até agora, tá? Eu agradeço imensamente e qualquer dúvida quanto ao tratamento homeopático, vocês podem me procurar, tá certo? Que eu tento sanar essas dúvidas e lembrando que os benefícios do tratamento homeopático é um processo, bem como o medicamento homeopático não é para o transtorno, né? Porque cada um tem uma forma de se comportar, né? E o tratamento homeopático, ele vai verificar o que é que está ali incomodando mais, tirando a paz daquela criança, daquela família, para ir fazendo esse processo de equilíbrio, tá? E nós podemos aferir que nível 1 nível 2 é completamente possível manter uma criança em equilíbrio. Já no nível 3, a gente pode fazer apenas uma forma paliativa de tratamento para que essa criança, essa pessoa, tenha uma vida social mais saudável, mais consciente, tá certo? E é possível, sim, trazer essa energia. A homeopatia vai impulsionar o organismo do seu filho a se equilibrar, né, neste momento, tá certo? Então, o uso da homeopatia é perfeitamente possível nesses casos, concomitante às outras terapias. Aqui está os meus contatos, tá? Se você quiser saber mais, é só me procurar, ok? Então é isso. Agradeço muito a todos e